Começando mais um programa Conexão Política, eu tenho ao meu lado aqui o nosso convidado Ricardo Brasil Charão. Com esse nome, ele é o secretário de saúde do município de São Leopoldo, historiador e sanitarista. Obrigado pela tua presença hoje. Eu queria te perguntar já logo de cara, um historiador compondo, administrando a pasta da saúde, quais são os desafios, em que isso beneficia a comunidade? Bom, primeiro uma alegria poder estar aqui com vocês e dividir esse espaço, discutir temas que eu acho que são tão relevantes hoje para a vida de todas as pessoas, né? Sim, essa pergunta eu recebo seguidamente, né? O que o historiador faz metido na área da saúde? Bom, depois eu tive também uma formação na área da saúde pública, né? Mas o que a gente percebe ao longo do tempo é que quando a gente está falando de saúde pública, nós estamos falando muito além da área biomédica, né? E talvez os tempos de hoje mostrem para nós que uma importante parcela das pessoas que chegam aos serviços de saúde, elas não têm uma queixa objetiva biomédica, né? É muito comum você conversar com um enfermeiro, uma enfermeira, alguém que trabalha em uma unidade básica de saúde, você ter aquele usuário que ele chega permanentemente à unidade com uma queixa que é mais de cunho subjetivo, que é mais de cunho psicológico, emocional, e um bom exemplo disso é a situação dos idosos hoje em dia, né? Você tem um conjunto de idosos que procuram serviço de saúde muito mais em função da solidão, do abandono, da falta de alguém para dialogar, de alguém que dê atenção. Então eu acho que, no geral, a presença do profissional com formação também em ciências humanas na saúde pública hoje é muito importante porque ajuda a perceber, né, esses elementos que uma formação estritamente centrada num diagnóstico biomédico não permite, né? Além disso, acho que nós temos outras coisas importantes assim, que tem que levar em consideração, que as doenças elas têm uma história natural, mas elas também têm uma história social, né? Onde aí uma formação em sociologia, em antropologia e outros, elas vão contribuir muito para compreender o que está por trás dessas questões. Rapidamente a gente pode dar um exemplo, né? AIDS, né? A AIDS é uma doença, né, que nós sabemos como prevenir, nós não temos a cura, mas nós sabemos como tratar, né? A pergunta é por que, né, numa doença que a gente temos tantas informações a respeito e construídas em tão curto tempo, pouco mais de 30 anos, né, que se tem o conhecimento da doença, por que ainda tem tanto medo, né, tanto preconceito, tanto estigma, tanta discriminação? Então, acho que aí as ciências humanas elas ajudam muito a compreender isso aí. Exatamente, inclusive até o Fritjof Capra fala exatamente sobre isso, né? Isso aí. A Web of Life, né? A teia da vida, a interdisciplinariedade, né? Entre as correntes de todas as matérias, né? A importância, né, que a gente vai ter. E isso é interessante até para humanizar o próprio atendimento, não é? É uma visão diferente, né, secretário? Tem um importante estudioso na área de saúde pública no Brasil, o professor Emerson Merri, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele diz que na saúde a gente trabalha com 3 tipos de tecnologia. Tecnologia dura, tecnologia leve, dura e tecnologia leve, né? Quando ele está falando de tecnologia dura, ele está falando daquela imagem que a gente tem que vem à cabeça quando fala de saúde, que é o Grey's Anatomy, né? A emergência, a cirurgia, a UTI, aqueles equipamentos complexos. A tecnologia leve e dura, ele diz assim, são essas coisas que estão no meio, são os exames, são os diagnósticos.
E trazendo muito para o campo das ciências humanas, ele fala nas tecnologias leves, que são o quê? São essa interação entre os seres humanos. Uma coisa que muitas vezes o profissional formado especificamente na área da saúde, ele não dá a devida atenção, né? Ele foca muito na busca do diagnóstico preciso, na análise do resultado do exame, mas o que traz aquele sujeito ao serviço de saúde muitas vezes é uma demanda que pode ser de uma outra ordem, né? O Sistema Único de Saúde no Brasil, ele tem uma política chamada PNH, Política Nacional de Humanização, né? Que ela procura justamente estabelecer as diretrizes para um atendimento em saúde que leve em consideração esse sujeito que está à tua frente, né? Com as suas peculiaridades, né? Ou seja, as pessoas elas são diferentes porque são de idades diferentes, de gêneros diferentes, de origem social diferentes, tiveram acesso a bens culturais e educacionais distintos. Isso define muito a capacidade de compreensão, por exemplo, que aquele sujeito que está na tua frente tem, né? Quando tu vais dar um diagnóstico, vai usar um termo técnico, né? Que eu digo assim, o direito e a medicina tem muito disso, tem linguagens muito próprias, né? Até tem a questão da própria judicialização, saindo um pouco dessa área, mas da imposição do atendimento. Como é que o senhor está vendo essa questão no município e como é que vocês estão enfrentando essas imposições? Na verdade, né, o município acaba não tendo, né, inicialmente uma possibilidade de atender, aquilo é judicializado, imposto, e aí, como é que fica? Esse é um tema para o Sistema Único de Saúde e para a saúde pública no Brasil hoje. Esse é um tema importantíssimo e muito grave, né? Vem sendo discutido em instâncias políticas e de gestão do SUS. O que acontece, né? Acho que a população e quem está nos acompanhando agora talvez não tenha ideia do que acontece muitas vezes, né? O sistema público de saúde ele é de responsabilidade tripartite, governo federal, estados e municípios, né? Só que o sistema de saúde, assim como outras políticas públicas, ele é mantido com o recurso dos nossos impostos, né? Impostos, contribuições, taxas e assim por diante. Hoje, né, o que acontece? Acho que está em discussão, mas não tem ainda a dimensão que precisa, que é a questão de uma reforma tributária no Brasil, né? E rever o Pacto Federativo. Por quê? Porque é no município, é aqui onde nós estamos, que a população vai buscar saúde, educação, segurança, saneamento básico, né? Tudo aquilo que é política pública que é mantido com recurso de impostos e contribuições. A bem da verdade hoje é que os municípios eles ficam com a menor parte dos impostos, né? Então hoje os municípios ficam diretamente com o quê, né? Ficam com IPTU, parte 25% de IPVA, ISSQN, né? Mas o grosso do imposto que é coletado no Brasil, ele sobe para os governos estaduais e para a União. Royalty, Isso. Né? Tem alguns casos bem específicos. Muito específicos, né? Então, o que está acontecendo hoje, né? Assim, tem essa divisão desigual dos recursos, os municípios ficam no máximo, ficam entre 18% e 22% do que se arrecada é o que fica nos municípios. O mais vai todo para os estados e vai para a União, que concentra mais de 60% dos impostos arrecadados no Brasil, né? E a população tem suas necessidades que são crescentes, né? Eu dou o exemplo, nós temos uma expectativa de vida que está aumentando gradativamente no Brasil, né? Hoje nós já estamos aí nos igualando a países europeus, né? Estamos aí com 76 anos expectativa de vida no geral. Ora, uma população que envelhece, por exemplo, é uma população que tem necessidade de maiores cuidados em saúde, né? Nossa rede no Brasil, de forma geral, os municípios não estão preparados para atender uma população idosa que é crescente. Então, você tem um aumento das demandas de saúde, né? Você tem uma rede que, por falta de financiamento também, mas não apenas ela não tem condições de atender,
que isso gera? Judicialização. Né? Então é o sujeito que vai ao sistema de justiça buscar um direito que constitucionalmente está garantido para ele, mas que na prática os operadores do Estado não conseguem garantir. É uma questão que gera muitos problemas, né? Porque, por exemplo, às vezes você tem uma determinação judicial que você deva atender uma pessoa numa determinada especialidade, né? Você não tem isso no município. Você não tem acesso à referência em serviço público para isso. Você vai ter que comprar na rede privada, né? Ou você muitas vezes vai ter que passar na frente, né? Então eu tenho uma lista de espera, São Leopoldo é referência, Hospital Centenário é referência em oncologia, né? Em algumas especialidades oncológicas, né? Muitas vezes eu tenho uma determinação judicial que não necessariamente estabelece que eu deva comprar um serviço para atender uma necessidade, mas que eu deva operar uma determinada pessoa numa especialidade oncológica. Eu tenho uma fila de espera. Sim. Né? Quem diz que aquela pessoa que teve acesso ao sistema de justiça, que ela necessita mais do que um outro que está esperando? O juiz não é uma pessoa habilitada para isso, né? Mas pela força da lei ele pode ter, né? Para si uma responsabilidade que deveria ser da própria secretaria de organizar essa fila. Né? Como é que tu analisa hoje, secretário, a nova postura do governo federal em relação ao SUS? Se fala em alteração das tabelas de preços também, inclusive, e demais temas. Faz uma análise geral para a gente sobre isso. Em primeiro lugar, eu te diria assim, eu acho que quem está nos acompanhando precisa pensar o seguinte, né? Uma vida é bem coisa do historiador, né? Uma vida humana ela é muito curta, né? Então, nós estamos imersos em processos históricos, econômicos, sociais, que nós muitas vezes não vemos o começo e não vemos o fim deles. Nós temos que pegar eles no meio, né? Veja bem, o sistema, até a Constituição de 1988, né, saúde não é um direito de todo brasileiro. E eu acho que nós esquecemos muito rapidamente isso, né? Ou seja, até a Constituição de 88 e a implantação do Sistema Único de Saúde em 1990, né, então aí são 29 anos da Lei 8080 que cria o Sistema Único de Saúde, né? Saúde não é o direito de todo brasileiro. Ou seja, você não tinha rede estabelecida para atender a saúde. Você tinha basicamente alguns hospitais, né? Alguns pronto atendimentos e era isso, né? E você tinha que contribuir para o INPS, ter aquela famosa carteirinha sem a qual, ou seja, se você não trabalhasse no mercado formal com carteira assinada, você não tinha direito ao uso do serviço de saúde. Veja, isso foi ontem. Aí você tem que constituir um sistema público de saúde para um país que hoje tem 210 milhões de habitantes. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema público de saúde de acesso universal, né? Ele tem que atender a toda a população, desde a retirada de uma unha encravada, da aplicação de uma vacina até um transplante de coração. Tudo isso está dentro do Sistema Único de Saúde. A vigilância sanitária da água que a gente consome, né, do alimento que é vendido no supermercado, do saneante que é usado para limpeza, tudo isso passa por dentro do Sistema Único de Saúde. A população não tem ideia do que isso significa. Então é um sistema enorme, né, para pensar todo o atendimento em saúde em realidades muito distintas, né? Porque você tem que pensar o SUS aqui no Rio Grande do Sul, na região do Vale do Rio dos Sinos, onde nós estamos, numa metrópole como São Paulo, que tem quase 12 milhões de habitantes, só a cidade de São Paulo, né? Numa cidade no sertão do Nordeste ou no interior da Amazônia, né? É o mesmo sistema, né? Então, olha o desafio que isso é. O Sistema Único de Saúde, né, na verdade, ele nunca tem vários entraves. Um deles é que quando nós estamos falando de saúde, francamente, nós estamos falando de dinheiro.
um dos mercados mais rentáveis do mundo, né, um dos setores da economia. E o Sistema Único de Saúde, ele está no meio de disputas, ele nunca recebeu o investimento financeiro que ele deveria receber, né? Eu dou um exemplo, dados levantados pelo próprio Congresso Nacional, o Sistema de Monitoramento da Execução do Orçamento Federal no ano de 2018, né, mostram que o governo federal no ano de 2018, ele gastou mais de 40% do orçamento executado, isso foi mais de R$1 trilhão em pagamento de juros da dívida e amortização, e gastou pouco mais de 4% em saúde, né? 40 para 4. Se gastou 10 vezes mais em pagamentos de juros da dívida pública do que no sistema de saúde, né? Então, todas essas situações agravam, né? Eu penso assim, a minha leitura, não apenas pela minha posição ideológica e partidária, né, em relação ao governo federal, mas nessa atual gestão federal, uma postura de que o sistema não deve ser de acesso universal, não deve ser gratuito, né? E há uma defesa da manutenção da Emenda Constitucional 95. Né? O que é a Emenda Constitucional 95, para quem está nos assistindo e não conhece o tema? No ano de 2016, o governo federal foi aprovado uma emenda à Constituição, né, que ela congela os investimentos em saúde por 20 anos. Não só em educação e assistência social, né? Ou seja, por 20 anos o governo federal vai apenas corrigir o valor do ano anterior pela inflação, e é isso que vai ser aplicado em saúde. Eu nem vou tratar das outras áreas, então tu imaginas assim, imagina a cidade onde nós estamos daqui a 15 anos. Levando em consideração que a gente sabe que os índices de atualização, eles não representam a real atualização da moeda. Não. Então é isso, daqui a 15 anos tu vais ter um contingente de pessoas que vieram a nascer, tu vai ter um aumento da população. Com o aumento da expectativa de vida, tu vai ter uma população que ao mesmo tempo envelheceu e precisa de mais cuidados em saúde. Tu vai ter novas questões de saúde que vão surgindo. Tu vai ter um adensamento tecnológico, novas tecnologias que vão surgindo que tu não vai conseguir trazer para dentro do Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque não tem recurso para pagar, né? E, além disso, tem esse elemento importante que tu colocas, né? A inflação dentro do setor saúde, ela é maior que a inflação geral, né? Inclusive, o próprio IBGE, quando calcula a inflação, tem cálculos em separado para a área da saúde. Então, a Emenda Constitucional 95, e esse é existe um movimento na sociedade hoje, né, pela sua revogação, ela compromete o Sistema Único de Saúde, né? Além disso, o próprio ministro da Saúde, o ministro Mandetta, já foi a público afirmar, né, que ele é contra o sistema de acesso universal, né, que ele é contra a gratuidade e vai trabalhar junto a isso no Congresso Nacional. Para encerrar esse tema, eu te diria assim, eu acho que essa é uma questão crucial que a população não tem ideia da importância dela. Né? Por quê? Porque se você vai a uma unidade básica de saúde hoje e faz uma consulta com o clínico geral, com o gineco, com o pediatra, você recebe uma receita, você vai na farmácia municipal e retira um medicamento, né? Recebe um encaminhamento para especialidade, para uma consulta com o especialista, ou para você fazer um conjunto de exames ou até uma cirurgia. Tudo isso é Sistema Único de Saúde. No momento que a gratuidade cair, cai tudo isso, né? Então, acho que a população não tem ainda a dimensão desse debate, né? E quando nós estamos falando de saúde pública, assim, nós estamos falando de um projeto de nação, né? Uma população doente é uma população que vai faltar ao trabalho, que vai produzir menos, que vai faltar à escola, que não frequentará a escola. Então é muito mais do que atender uma necessidade objetiva que você e eu possamos ter nesse momento. Nós estamos falando do que nós queremos desse país para o futuro. Até mesmo essa questão da própria educação, né? Ela é essencial
para a manutenção da saúde. Isso. E com esse link a gente pode falar também sobre a questão da própria vacinação. Isso. Há uma forte tendência social de anti-vacinação, né? Isso. E como é que vocês estão vendo isso na realidade, no balcão, dentro dos hospitais, dos postos de saúde? Como é que a prefeitura tem visto esse tipo de reação social? A gente tem um movimento que surgiu há alguns anos, como tu bem disseste, que é um movimento anti-vacinas, né? Isso é uma coisa interessante. Qualquer país, tu pegares o exemplo de qualquer país desenvolvido do mundo hoje, ele só avançou no campo da saúde pública com sistemas muito abrangentes de imunização, né? Ou seja, tu vai imunizar a população, tu vai impedir ou até o avanço ou erradicar certas doenças com a imunização, e isso tem um impacto social gigantesco. Eu vou dar um exemplo. A minha geração, talvez, se eu pegar um adolescente, uma criança de 10 anos, um adolescente de 15, um jovem de 20 anos hoje no Brasil, ele não sabe o que é paralisia infantil, né? Exatamente por ela ter sido erradicada. Exatamente, ele não sabe por quê? Porque ela foi erradicada no Brasil. Faz agora 30 anos que nós não temos nenhum novo caso de poliomielite, ou como a gente costuma chamar mais popularmente de paralisia infantil no Brasil. Por que a gente tem a erradicação dessa doença? Porque no Brasil a gente investiu fortemente na imunização contra a poliomielite, né? É do tempo que a gente vacinava as crianças, a gente fazia a campanha, vacinava a criança na entrada do supermercado, no sábado de manhã, parava na sinaleira, né? Hoje em dia a gente não precisa mais fazer esse tipo de campanha, mas a vacina... Que se criou a cultura, né? Isso. Daquele elo educacional, né? Exatamente. Agora, tu tens doenças que são reemergentes, que elas estavam erradicadas, né, ou eram consideradas erradicadas, e você tem novos casos nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, decorrentes da baixa cobertura vacinal. Um exemplo, sarampo. O Brasil, se não me engano, nos anos de 2016 e de 2017 foi considerado pela Organização Mundial de Saúde a área livre de sarampo. No ano passado, 2018, para cá, nós começamos a ter casos no Brasil. Por quê? Bom, porque no mundo hoje a gente tem uma circulação de população que acontece de maneira muito acelerada, né? Nós estamos aqui agora conversando, em 10 horas nós podemos estar praticamente do outro lado do mundo, né? E então isso gera, inclusive, aí uma questão importante, que é a harmonia, né, entre sistemas sanitários ao longo dos diferentes países, né? Mas, assim, nós tivemos novos casos de sarampo e uma taxa de cobertura vacinal que vem aumentando. Isso percebo em São Leopoldo, como secretário de saúde, outros colegas secretários de municípios vizinhos percebem o mesmo, e o que isso nos levou, por exemplo, em São Leopoldo, a adotar uma medida prática, né, que é quando uma criança chega a uma unidade básica de saúde para uma consulta de pediatria, um procedimento qualquer, a gente de imediato olha a carteira de vacinação, né? Ao perceber que há vacinas do calendário obrigatório em atraso, a gente retém a carteira e leva até a sala de vacinas, né? O responsável para sair da unidade com a criança, ele tem que passar na sala de vacina e retirar a carteira. Ele é orientado de que tem, eventualmente, a tais e tais vacinas em atraso e é ofertado, então, a atualização da carteira. Se ele negar isso, ele tem que assinar, preencher um termo de responsabilidade, então, de que ele não quis que seu filho, sua filha, seu neto, sobrinho fosse vacinado, e depois, então, nós estamos encaminhando isso para a Promotoria da Infância e da Juventude. Isso é reflexo além, claro, de uma garantia para a própria população, né, em geral, mas também é reflexo de uma defesa, de uma garantia do gestor também. Né? Até mesmo porque a gente tem visto, vou utilizar como exemplo o caso que foi bastante repercutido no ano passado em relação
ano passado, né? Foi 2018, com relação aos 2 casos das crianças com meningite. Foi em 2019 agora. Isso, esse ano, exato. Passa tão rápido a gente. Muito rápido. E que é um caso recente, né? Mas gerou uma repercussão. Isso. Logo de pronto, a prefeitura explicou, né, a situação, mas a explicação, como de costume, ela não teve a mesma repercussão que a notícia negativa foi gerada. Isso. Então, eu gostaria que, de primeiro ponto, tu pudesse nos explicar o que aconteceu de fato, não é? Porque o que aconteceu, né, enfim, o que foi noticiado todos nós sabemos, Isso. 2 casos de meningite que levaram a óbito, 2 crianças. Exato. E, enfim, a prefeitura logo depois comentou a situação. E também essa questão do próprio gestor que está sempre na berlinda. Né? A gente sem, enfim, se preocupando, tendo, né, realmente a preocupação social, mas sempre com a corda no pescoço. O gestor público, mas o gestor de saúde, particularmente, ele está sempre com a corda no pescoço, né? E o sistema, ele tem deficiências, é óbvio, né? Temos dificuldades, todos os municípios hoje enfrentam, como eu dizia, não só na saúde, mas de forma geral, uma crise financeira gravíssima, né? E isso não é um privilégio de São Leopoldo, muito pelo contrário, né? Mas a gente vive ali, eu acho que, como eu disse assim, a população não tem ideia do que era antes o sistema de saúde ou da não existência há pouco menos de 30 anos atrás e dos avanços que nós temos hoje, né? A gente costuma falar que uma geração é suficiente para virar a chave, né? É. Foram praticamente 2 gerações com evolução. Isso. Né? Antigamente se falava numa geração a cada 20 anos, hoje se fala numa geração a cada 5, 10 anos. Isso. Né? Então, praticamente nesses 30 anos nós tivemos 2, 3 gerações tranquilamente. Né? E nós rapidamente esquecemos como funcionava antes e que a manutenção e a qualificação do que nós temos hoje, ela não é uma conquista dada. Por isso, a preocupação com relação à postura da atual gestão federal com relação ao Sistema Único de Saúde, né? Mas se nós tivemos esse ano em São Leopoldo, ali entre os meses de março e abril, 2 casos confirmados de meningite, meningobacteriana, né? Uma do tipo B e uma do tipo C. Do tipo C existe vacina no Sistema Único de Saúde, do tipo B não existe. Foram os únicos 2 casos confirmados, né? Eles não foram nada além daquilo, eles foram até, o número de casos foi abaixo da nossa média anual. Em São Leopoldo nós temos alguns anos com 4 a 5 casos por ano. Né? É o período em que isso acontece, né? Principalmente das meningites bacterianas, entre os meses de março, abril e maio, é uma época bastante crítica para isso. Né? Mas, infelizmente, nós tivemos 2 óbitos. Né? Indiscutivelmente lamentável, nós procuramos ser solidários com as famílias, né, dessas 2 perdas, mas o que acho para mim a situação dos 2 casos de meningite em São Leopoldo no ano de 2019, eles revelaram 2 coisas que nós precisamos estar alerta para elas, né? Primeiro, a questão das fake news, né? Assim, muita notícia falsa circulando, né? E eu tenho dito de lá para cá, eu tenho reforçado sempre uma questão com a população que é: certifique-se da fonte da informação que você está divulgando, está chegando a você. Tinha muita notícia falsa, e além das notícias falsas, né, a questão do uso político, no meu entender, completamente indevido, antiético da situação, para obter dividendo eleitoral futuro ou qualquer coisa do gênero. Né? Uma coisa que no meu entender, assim, não deve ser aceita por nós. Isso não pode fazer parte da política, né? Você gerar pânico, você gerar medo nas pessoas, você divulgar notícias falsas, gerando um prejuízo incalculável para a sociedade. Né? Então, acho que essas lições nós aprendemos com isso, né? E no mais, eu acho que a Rede Municipal de Saúde de São Leopoldo ela conseguiu responder a contento, né?
Bacana, secretário. Quero agradecer a tua presença, a gente está chegando no final do nosso programa, mas dizer que o espaço da Vale TV, o nosso programa Conexão Política, está sempre de portas abertas, né, para a gente poder conversar e passar também para os nossos telespectadores as informações, até porque nós temos também, pelo canal 14 da NET, a veiculação por São Leopoldo. Agradecer demais a tua presença e renovar o convite para próximas vezes. Não, agradeço muito o espaço, poder estar aqui conversando contigo, poder chegar às pessoas, né? Acho que nós, gestores públicos, precisamos desses espaços para poder estar prestando contas para a população daquilo que a gente está fazendo e ela ter acesso à informação de pronto de quem está ali no dia a dia trabalhando. Muito obrigado e até uma próxima.